Bom, perguntei aqui, vamos ver se alguém responde. Vamos esperar. Você tá bem, Carol? Eu tô bem, graças a Deus. Então tá bom. Entreguei o TCC sexta-feira. É? Agora Qual estou fazendo o estágio. Hã? Qual o tema? Marketing jurídico. Ah, legal. Você está fazendo estágio? Eu estou fazendo NPJ, né? E aí tem o estágio seu. A matéria, estágio. E o NPJ, como é que tá indo? Ah, tá parado, né? Entendi. Tá parado. Infelizmente, morrendo de saudade. A prática é bem legal, né? Muda bastante, entendeu? Enfim. Bastante. A Célia tá falando que não tá conseguindo entrar? Aí eu não sei te dizer. A gente entrou facinho, né? Eu entrei facinho também. A Fernanda entrou agora. Moça chamada Fernanda. Samuel, você. Vou esperar aí ver o que a galera fala. Ô, Pro, tem alguma previsão de retorno? Não, né? Não tem, Carol. É uma pergunta difícil, hein? A previsão seria a semana que vem, né? Nos foi informado que voltaria dia 4, semana que vem, segunda-feira. Mas aí eu não posso dar certeza, a gente tem que aguardar aí essa semana, né, para ver como é que vai ficar, entendeu? Para a gente ver o que Mas tomar. O governador só vai dar um retorno dia 10, né? Entendeu? Agora, mas eu acho que nós seremos os últimos a voltar, a parte da educação, por conta de ficar em sala fechada, sei lá. Eu também acho, né? E os casos só estão aumentando, né? Não está conseguindo ter êxito aí, né? Tá difícil, entendeu? Assistir o Fantástico ontem, você fica até horrorizado, né? Dá desespero. Dá desespero, você começa a passar mal. Esse final de semana eu levei a família para dar uma passeada, para ver se sai um pouquinho desse estresse, entendeu? É só Sérgio Moro, coronavírus, tá louco. A vida ficou muito chata, né? Só esse tipo de coisa, entendeu? Tá louco. É só preocupação, né? Também acho. Não, pelo amor de Deus, não dá para o ser humano viver com esse tipo de coisa, né? A sensação é de morte, né? Você entendeu? Pô, quando será a minha vez? Quando será a minha vez? Quando será a minha vez? Não dá, né? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Esse ano, já com essa situação de coronavírus aí, já tive muito prejuízo, muito mesmo, entendeu? Eu tinha o aniversário do meu filho, foi em março, tinha contratado o buffet, feito um monte de coisa, não realizou, entendeu? Aí tinha uma viagem para Portugal agora, para a Europa, na verdade, fazer Europa, Espanha, Itália, agora em julho, não vai mais. A CVC, fiz por pacote CVC, me complicando até dizer chega, entendeu? Imagino. Na hora de vender é ótimo, na hora de você acertar as coisas é péssimo, né? E, puta, uma problemática atrás da outra, né? As audiências no escritório todas suspensas, perfeito. Você não faz nada, né? Na verdade, isso só vai aí efetivamente cuidando aí das assessorias jurídicas. Então fica complicado, né? Vamos ver se o mundo precisa melhorar, tá muito ruim para todo mundo, né? Mas a CVC eles prorrogaram? Não, eles não te deram nem opção de... É que você quer cancelar, né? Não, na verdade eu não quero cancelar, eu vou te explicar por quê. Porque se eu cancelar, eram 8 pessoas da família, certo? E o prejuízo é simplesmente enorme, porque 15% de multa. Então, eu não queria cancelar, na verdade, eu queria que me dessem crédito. Perfeito? Porque o cancelamento vai surtir para mim quase que uma outra viagem que eu perderia. Né? Eu não teria interesse em cancelar, eu teria interesse em reverter em crédito, só que o pessoal não te posiciona.
Aí o pessoal fica nessa, fica me enrolando, né? E fica dizendo o seguinte, quando abrir o shopping, retornar às atividades, é maio, aí você comparece, porque você precisa ir numa loja física. Só que isso é uma resposta muito vaga, né? Para quem está esperando, entendeu? Eu fico com medo de, na última hora, falar assim, efetivamente não vai, aí eu perco, entendeu? Aí, com 8 Não, eles vão te dar crédito, com certeza. Que é o que a companhia aérea está fazendo. Eu tenho minhas dúvidas, viu, Carol? Eu tenho medo que liberem, tipo, o governador libera, e eu não tenho perspectiva agora de viajar em julho, mas deu uma murchada, entendeu? Não me sinto seguro porque iria levar minha mãe, é uma viagem familiar, né? Não vou levar meu filho aí você tem tanto de idoso como criança. É perigoso. Eu não vou levar para um outro país, acontece algum imprevisto, e aí eu fico numa situação complicada. Como é que eu trago? Se alguém ficar adoecido lá, como é que eu trago de volta? Entendeu? É melhor não assumir risco. É perigoso mesmo. Nessa atual conjuntura, não dá para assumir risco. Mas, enfim, vamos lá. Então, tá bom, estamos todos no mesmo barco, professor. E lá na UNG, como é que tá? Como é que eles estão fazendo lá? Também é Teams, aula online. Só que aplicamos prova semana passada também, tá a mesma pegada. Você ministra que disciplina lá? Lá eu estou no turismo. Mas que... Lá eu estou nos primeiros semestres, fundamentos do turismo e meios de hospedagem. Legal, hein? Sabe que eu já dei aula em turismo, né? Poxa, era uma faculdade que eu gostaria de fazer, sabia? É uma delícia. Se eu achasse um tempinho, ainda faria. 2 faculdades bem diferentes, totalmente. Uma de gastronomia, que eu pensei, inclusive, isso nesse final de semana, e outra de turismo. Eu acho que, principalmente de turismo, as pessoas que eu conheço estão muito, muito, muito bem, entendeu? Muito bem, porque uma colocação está mega bem. Entendeu? E é uma área tranquila, né? O pessoal é feliz. O pessoal é feliz, entendeu? O pessoal é feliz. Né? Então, imagina, estão sofrendo tanto agora com essa história, todos trabalham no aeroporto, né? Mas eles continuam felizes, os alunos. Que bom. Então tá bom, Carol. Então vamos lá. Depois, então, com mais calma. Até mais. Tá bom. Tchau. Boa aula. Para nós, até mais. Bom dia, pessoal, tudo bem? Célia Cristiano, Fernanda Samuel, Sandra Rinco, tudo bem com vocês? Ninguém vai me responder, né? Não tem problema. Oi, Marcos, bom dia, tudo bem? E você? Eu vou bem, Célia. E aí, foi bem na prova? Foi bem, graças a Deus. Foi bem todas? Não, todas não fui. Estou preocupada com a prova do Maurício, que estava muito difícil. Acho que eu não fui bem, não. Mas vamos aguardar a nota, né? Essa semana, todos os professores irão lançar aí o gabarito, farão a correção da prova, nós faremos a nossa hoje. Então, daqui a pouquinho, vocês já terão aí a nota de todas as provas lançadas e tudo mais. Perfeito? Tá joia, irmãos. Obrigada. Fala, Cristiano. Vou fazer o seguinte, vamos iniciar a aula de hoje da seguinte forma, para ficar melhor para todo mundo. Essa primeira parte da aula, eu vou dar aula normal, perfeito. A semana passada, eu falei a respeito da unidade 3, seção 1, tá? Eu vou fazer uma unidade bem pequenininha, bem introdutória mesmo. Vou efetivamente falar dela novamente. Perfeito. Aí entro na unidade 3, seção 2, tá? Porque a unidade 3, seção 1 é bem simplista. Por que eu vou falar da unidade 3, seção 1 novamente? Porque teve algumas pessoas que fizeram a prova e efetivamente não viram nada da unidade 3, seção 1. Então, eu vou fazer uma reprise aí da unidade 3, seção 1, entraremos na unidade 3, seção 2,
Aí no intervalo, pós-intervalo, aí a gente faz aí a revisão da prova, perfeito, até para dar um tempinho aí para o pessoal entrar, passa o gabarito, as notas já foram lançadas, e qualquer dúvida aí me coloca à disposição, pode ser? Alguém poderia falar sim ou não? Sim, professor, sim. Que bom. Deixa eu compartilhar aqui a unidade 3 sessão. Vamos ver o que eu consigo aqui. Web aula. Vamos ver se eu consigo. Vocês estão vendo a minha tela aí ou não? Da unidade 3. Eu não. Não, ainda não. Não? Então vamos ver o que eu consigo. Ou se eu errei alguma coisa, né? Aqui. Estão vendo agora ou não? Estão vendo? O Marcos, eu não estou vendo, não. É porque tem gente que está no vídeo. Na verdade, você compartilhou a tela do Teams e não do material. Ah, nada com a técnica de TI. Vamos lá. Eu sou ruim nisso, viu? Estou tomando. Eu ponho aqui. Deixa eu ver se eu faço certo. Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Posso te dar uma dica? Sim. Descompartilha, minimiza a tela do Teams e abre o PowerPoint que você vai usar. Aí você compartilha de novo, a gente vê a sua tela do PowerPoint. Vou fazer o seguinte, então. Vou começar do zero, Carol. Só não desliga a reunião. Vamos lá. Estou na tela do Teams, certo? Certo. Portal Anhanguera. Isso vocês estão vendo, né? Não. Não? Eu estou com a unidade 3 sessão 1. E agora? Como é que eu faço? Aí você volta no Teams e compartilha com a gente essa tela. Então, ó. Estou no Teams, tá? Compartilhar. Compartilhar. Agora você está vendo a minha tela aí, não tá? Sim. E agora eu vou lá na aula, é isso? Abre a página que estava da tela. Aqui? Isso, aí. Aí tá vendo agora? Agora estamos vendo o seu... Quer dizer, eu estou vendo pelo menos o seu portal. Que ótimo. Então, vamos lá. Aula passada, primeiro bimestre, vamos dizer assim, a gente falou de recuperação judicial e recuperação extrajudicial. Agora, nesse bimestre, né, vamos falar aí, iniciando esse bimestre K3.1, falar efetivamente de falência, processo falimentar, ok? E o que vem a ser efetivamente um processo falimentar? O que é uma falência? Perfeito? Então, consiste numa situação legal derivada de uma decisão judicial. Então, vejam aqui que a hora que a gente fala de uma decisão judicial, nós efetivamente estamos falando de um processo, né? Um procedimento judicial, um pedido de falência, ok? Então, a gente tem que bater as portas do Poder Judiciário, efetivamente, aí para pedir a falência. Perfeito?
Então, consiste em uma situação legal derivada de uma decisão judicial que se instala uma execução concursal. Quando a gente fala de execução concursal, todas as ações que estão efetivamente, as ações de execução que estão efetivamente em curso, irão ser encaminhadas para o juízo falimentar. De bom alvitre aqui fazer uma menção que o Fórum João Mendes, ele tem uma vara especializada em direito de falência, melhor dizendo, em direito empresarial, ok? Então, para quem pretende aí militar bastante na área de direito empresarial, é bom que fique tendo conhecimento disso, porque semanalmente sempre vem publicações, perfeito, desta vara especializada a respeito de atualizações sobre falência, tipos societários. Toda semana eles passam aí, para quem se cadastrar lá, um rol, tá, de julgados a respeito de direito empresarial. O material é bem rico, é bem atualizado, porque, como eu disse, semanalmente a gente recebe isso. Então, para quem tiver interesse, né, de efetivamente partir aí para o lado de direito empresarial, perfeito? Nessa linha de falência e todas as ações atinentes a direito de empresa, o Fórum manda para nós eletronicamente isso, um arcabouço bem enorme de todos esses julgados. E como eu disse, é bem rico o conhecimento, vale muito a pena, tá? Então, é uma decisão judicial que se instala uma execução concursal do devedor empresário. Perfeito? Então, como eu disse, reiterando, todas as ações de execução que estão em curso, perfeito, irão aqui para o juízo falimentar, na qual são praticados atos jurídicos sob supervisão judicial. A gente comentou na recuperação judicial e na recuperação extrajudicial, temos aqui a figura, né, do administrador judicial, perfeito, ele permanece aqui efetivamente passando as informações para o juiz e efetivamente fazendo aí com que esse processo falimentar seja mais ágil para que todos possam receber. Quando eu já disse para vocês, mas a gente faz uma outra indagação aqui, né, uma outra explanação, principalmente para quem trabalha no direito ligado a ad êxito, né, contratos ad êxito, falência de extrema relevância, porque a gente tem que verificar qual é a empresa que a gente está efetivamente indo contra, né? Qual é a empresa que a gente está colocando aí efetivamente no polo passivo. Porque não que as empresas maiores não quebrem, né? Jamais. Mas se você trabalha num contrato ad êxito, ou seja, você só vai receber se você tiver êxito, você já tem que fazer uma projeção aqui no mínimo, nos próximos 10 anos. Perfeito? Senão, efetivamente, você terá crédito e não terá liquidez. Terá crédito, terá liquidez. E acontece muito disso, acontece. Eu já disse para vocês até em sala de aula. Gostaria muito de receber só os créditos que eu ganhei e não levei, que eu não tive êxito no recebimento. Muitas das vezes foi para juízo falimentar e efetivamente não tem patrimônio, né? Não tem o que se fazer. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, tá? Então, vamos lá. Execução concursal do devedor empresário, na qual são praticados atos jurídicos sob supervisão judicial, destinados à identificação dos credores. Preciso saber, a gente vai ter que apresentar a nossa relação de credores. Então, tem que ter esta identificação. Quem são esses credores e qual é o valor devido a eles, tá? Essa identificação de credores, a gente tem tanto os judiciais quanto os extrajudiciais. Então, muitas das vezes, a gente trabalha, né, na advocacia com a administração de passivo, ok?
Por exemplo, no direito do trabalho, a gente costuma fazer muito isso, né? Essa administração deste passivo, porque quando a pessoa está nesse processo de falência, mesmo que ela tenha falido e ela tem efetivamente um patrimônio, qual que é a grande ideia, né? É efetivamente que ela saia desta falência não devendo nada. Perfeito? Por isso que essa identificação aqui dos credores é de extrema relevância. A grande ideologia aqui é efetivamente saber quem são esses credores, quanto eu devo para cada um deles, para quando eu encerrar meu processo falimentar, ok? Já que eu falei, pelo menos que o meu patrimônio pague todos e eu saia da falência, perfeito? Não devendo nada a ninguém. Não devendo nada a ninguém. Então, esta é a grande ideologia aí do processo falimentar, perfeito? Então, a gente faz essa parte de administração, sim, né? Tenta efetivamente ver se não dá para fazer um acordo, né? E pagar um valor a menor, ver quais as ações que estão em curso. Muitas das vezes, uma empresa que efetivamente faliu, né? Ou então está, a gente tem um conhecimento antecipado que ela vai entrar num processo de falência. Muitas das vezes a gente faz acordos para não pagar. Mas como assim, Marcos, acordo para não pagar? Porque se você fizer um acordo e o principal dela você conseguir reduzir, e mesmo que você atualize aí o valor, ficar abaixo do principal, do que é devido, você já está fazendo uma gestão de um passivo para ela. A grande ideologia é, como eu disse, né, reduzir o valor para que efetivamente o patrimônio da falência, ok, consiga fazer o pagamento de todos. Então, muitas das vezes a gente trabalha em cima dessa administração, né, desse passivo. E a ideia não é porque a empresa efetivamente quebrou, né, está num estágio falencial, que efetivamente eu vou deixar julgar tudo a revelia, não vou tomar mais conta. Muito pelo contrário, o trabalho aqui é dobrado e a gente tem que fazer esse trabalho de supervisão com o intuito efetivamente de reduzir isso, tá? Então, pega-se todos esses credores, né, faz uma identificação deles, eu vejo efetivamente quanto eu devo para cada um, perfeito? Tanto as ações que estão com trânsito em julgado, quanto as ações que ainda não estão com trânsito em julgado, já que a gente tem uma execução concursal, todos os processos têm que ir para o juízo de falência, e tento efetivamente, né, reduzir este passivo para que se encaixe, perfeito, no patrimônio do falido, perfeito? Então, a gente faz essa provisão, né? Quanto tem de patrimônio, quais são os credores, perfeito? Fazemos essa daqui, né, a apuração de quanto é devido para ele, e muitas das vezes a gente chega à conclusão, vamos tentar fazer acordo para não pagar, perfeito? Melhor tentar fazer um acordo para não pagar, e depois ir para o juízo, para execução concursal aqui, para o juízo falimentar, para que o valor fique dentro do patrimônio. Então, a grande ideologia do falido é, efetivamente, ele zerar com o patrimônio dele o que ele deve. Para não terminar o processo de falência e os bens, né, arrecadados, ok, efetivamente não pagar a todos. Então, ele vai ficar com uma falência aí a menor, né? Ele fica com débito. Então, essa é a grande ideologia. Pegar o processo falimentar e efetivamente que todo o patrimônio ele consiga pagar a todos. Perfeito? Então, como eu estava dizendo, identificação de todos os credores, a apuração do valor devido, perfeito? Avaliação e alienação dos ativos. Esta parte aqui de avaliação
existe principalmente ligada ao direito empresarial, tem gente que se especializa nesta parte de fazer avaliação de patrimônio, que se chama mais bonito em inglês valuation, né? O pessoal do mercado fala, você trabalha com valuation? E tem muitos escritórios que adoram trabalhar com essa parte de avaliação, principalmente de patrimônio. Por isso que tem muitos colegas advogados, né, que fazem o curso efetivamente de transações imobiliárias, tá? É um cursinho de 1 ano, feito na rua Pamplona, no Cresce, tá sediado na rua Pamplona, com o intuito de efetivamente trabalhar com avaliação de empresa, tá? Como eu disse, trabalhar com valuation, né? Que nada mais é do que avaliação. Por quê? Muitas das vezes você tem o patrimônio, você precisa de alguém que avalie. E no direito empresarial pede-se muito para o advogado fazer isso, porque ele recebe efetivamente um valor, né? Uma corretagem, uma comissão sobre este patrimônio. Perfeito? E às vezes a empresa está num processo de falência, né, e quer uma avaliação quanto vale efetivamente a empresa dela, mesmo que esteja num processo de falência. Mesmo que ela tenha esta falência contra si. Perfeito? Então, tem muitos colegas advogados que trabalham nessa parte de avaliação de patrimônio. E se efetivamente, acaba ganhando dos dois lados, né? Porque se efetivamente a venda se concretizar, ele ganha uma comissão efetivamente por ter feito a parte da avaliação, a corretagem, e ganha no jurídico, ok? Efetivamente pelos contratos, pela assessoria jurídica e assim vai, né? Administração desse passivo. Então, isso é muito comum, né? As pessoas trabalham com essa parte de valuation, de avaliação de patrimônio. É bem interessante isso. Eu vou exemplificar, eu tenho um colega advogado, né, ele já é bem antigo, que eu fui, inclusive, estagiário dele. Então, isso está falando de mais de 20 anos. Que ele adora comprar esses postos de gasolina falidos, quando a gente pega aí, efetivamente, uma estrada, vem um posto de gasolina abandonado, todo quebrado, sem qualquer movimento, né? Efetivamente, sem operação, ele faz um trabalho de busca desse posto de gasolina, vê quanto a pessoa quer, avalia ele, perfeito, aí ele faz ele tem uma equipe que trabalha com reforma, montagem, deixa o posto efetivamente funcionando, mas a ideia dele não é vender combustível, ele não tem ideia, ele põe o combustível a preço de custo para que efetivamente as pessoas chamem a atenção das pessoas, e depois ele faz a venda do posto de gasolina. Então, ele tem uma equipe que só fica efetivamente indo atrás de postos de gasolina falidos na beira das estradas, com o intuito efetivamente de depois reformar e revender isso, tá? Então, vejam que, mesmo que a gente esteja falando de falência, isso tem um valor econômico, né? Tem um valor econômico exorbitante, as pessoas vão atrás, têm interesse, tá? Então, eu estava falando dessa parte de avaliação, por isso que tem muitos colegas que gostam de fazer o curso do Cresce, né? Aqui em São Paulo, fica na rua Pamplona, para trabalhar com essa parte de valuation, de avaliação de bens, tá? Avaliou, eu preciso pagar os credores, então eu tenho que fazer a alienação destes ativos, né? Tenho que proceder aí à alienação. Bem como paradisciplinar quanto aos bens, contratos, obrigações e a condição do empresário devedor. Então, quando eu falo aqui, efetivamente, bem como paradisciplinar quanto aos bens, contratos, obrigações e a condição do empresário devedor, aí entra a figura do administrador judicial. Porque se a gente está falando aqui na alienação de ativos, perfeito, eu preciso saber com o produto desta arrecadação, desta alienação, se eu vou efetivamente administrar esses bens, né? O que eu vou fazer com eles? Bem dá custo.
tá? Eu não tracei aqui se é bem móvel, se é bem imóvel, mas todos eles dá custo, perfeito? A gente sabe aí, segundo tabela de imposto de renda, que um bem imóvel veículo, ele tem uma depreciação 20% ao ano, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou efetivamente alienar isso? Não vou alienar? A empresa efetivamente tem um prédio, de repente, agora um bem imóvel, né? Tem um prédio que está alocado, ela está num processo de falência, mas ela tem um patrimônio que efetivamente está alocado. O fruto desta arrecadação, a gestão deste bem, né? Efetivamente, eu vou pedir para o locatário, não vou pedir, dá para eu efetivamente fazer uma projeção de pagamento com o que eu recebo efetivamente de locação, tá? Aí isso daí entra a parte do administrador judicial, ele que tem que disciplinar tudo isso em relação aos bens, o que será feito, tá? É produto perecível, não é produto perecível? Se for produto perecível, qual o prazo de validade? Por quanto tempo a gente tem que efetivamente vender isso? Tem que informar isso ao juiz para que se venda o mais brevemente possível, para não acarretar perda e onerar ainda mais o processo de falência. Essa gestão de contratos, como eu falei para vocês, tá? E efetivamente as obrigações e a condição de empresário do devedor. Então, essa é a parte aqui efetivamente conceitual de falência, né? Consiste em uma situação legal porque efetivamente a gente está falando da Lei 11.101 de 2005, derivada de uma decisão judicial que se instaura uma execução concursal do devedor, empresário no qual são praticados atos jurídicos, sob supervisão judicial, destinada à identificação dos credores, apuração, avaliação e alienação de ativos, bem como para disciplinar quanto aos bens, contratos, obrigações e a condição de empresário do devedor. Aqui a gente tem toda a evolução da linha do tempo da legislação sobre falência. Eu não vou falar de cada uma, porque é muito extenso isso, eu acho que não comporta muita discussão. Eu acho que as duas principais que a gente tem que saber é a Lei 11.101 de 2005, como eu já mencionei para vocês, tá? Fiquem atentos aí aos julgados referente à lei de falências. Tá, já disse para vocês que o TJ tem uma vara especializada de direito empresarial, dá para a gente se manter muito atualizado a respeito do processo falimentar, tendo em vista, na minha visão, né, na minha modesta visão, a lei é simples, e quando a gente efetivamente tem um administrador que tem uma visão muito boa de gestão, né, consegue fazer uma gestão muito boa, perfeito, tem um poder persuasivo bem legal, ele consegue dar um bom andamento no processo de falência, perfeito? Então, eu acho que o bom de se manter o conhecimento nessa área que eu estou falando, especializada do Foro Central de, efetivamente, julgados de direito empresarial, é que você vê que tem algumas atitudes inovadoras, entre aspas, né, do administrador judicial, que surte efeito, que a gente depois pode aplicar isso na prática, né? Algumas ideologias que, como você tem contato com várias empresas, se põe na prática para dar uma maior agilidade aí ao processo falencial. Antes disso, nós tínhamos o decreto 7661 de 45. Vejam por quanto tempo, né, teve efetivamente a vigência desta norma. Por quanto tempo? Ou seja, décadas a gente ficou aí efetivamente com a Lei 7661 de 45, ok? Depois veio a 11.101. Se a gente olhar a título efetivamente de processo falimentar, né, veja efetivamente que, de data de lei, melhor dizendo, né, que não, a 11.101 não é
tão antiga assim, né? 2005, estamos falando de 15 anos, não é tão antiga assim. Veja por quanto tempo ficou em vigência o decreto 7661 de 45, né? Muito tempo, perfeito? Processo falimentar, 3 fases dele, tá? Pré-falimentar, fase falimentar e pós-falimentar, ok? Temos aí o Instituto da Autofalência, é o procedimento em que o devedor reconhece a irreversibilidade da sua situação jurídica e é apresentado ao juiz o pedido de encerramento de suas atividades. Como eu disse a aula passada, mas reiterando aqui, poxa, professor Marcos, quem é que vai pedir a sua autofalência? A pessoa pede a sua autofalência com o intuito de blindar, né, efetivamente o seu patrimônio pessoal. A gente já conversou a respeito disso, ok? A gente efetivamente se constitui uma pessoa jurídica, tá? Para ter efetivamente uma proteção legal, uma blindagem patrimonial do nosso patrimônio que é pessoal. O nosso patrimônio pessoal ele não pode se confundir com o patrimônio da empresa. Então, para que ele não tenha aqui um dissabor, né, o empresário não tenha um dissabor de ter uma desconstituição da personalidade jurídica, perfeito? Com vários processos de execução contra si e as pessoas pedindo efetivamente a desconsideração da personalidade jurídica para chegar à pessoa dos sócios, ele já se antecipa e já pede aí a sua autofalência, tá? Ele reconhecendo aí a irreversibilidade da sua situação jurídica, né, de falido, ok? Ele apresenta aí o pedido de encerramento das suas atividades empresariais. Então, ele já se antecipa. A grande ideologia, né, quando a gente se tem a autofalência, como eu disse, reitero, é que efetivamente não chegue no seu patrimônio pessoal. Porque imagine a seguinte situação fática, né, meus amigos? Imagine que a pessoa tenha contra si umas 40, 50, 100 execuções, certo? Em juízos diversos. A gente já viu que o pedido de falência ele tem que ser pedido no principal estabelecimento do devedor, né? E ele se torna um juízo universal. Mas, voltando ao que eu estava mencionando, vamos supor que esse devedor ele tenha contra si umas 100 execuções, tramitando em fóruns diversos, em todas as localidades do país. Quem nos garante, né, que qualquer um destes juízes, né, porque ele tem um leque muito grande de juízes, 100 juízes, algum deles não reconheça aí, efetivamente, que ele agiu com desvio de finalidade e abuso de poder, os 2 requisitos para desconsideração da personalidade jurídica e efetivamente consiga, né, chegar no patrimônio pessoal dele. Ou seja, todos os outros acabarão por se beneficiar. Então, ele fica, poxa, eu tenho uma gama enorme de execuções contra mim, tramitando contra mim, eu acho muito melhor, né, eu efetivamente propor aí um pedido de autofalência, me declarar como falido, e o juiz, assim, reconhecendo, não corro o risco, tá, de um destes 100 juízes achar que eu agi com abuso de poder e desvio de finalidade e chegue efetivamente ao meu patrimônio pessoal. Então, aqui, ele se antecipa pedindo a sua autofalência. E aí, imaginem nos dias de hoje, né, com a nossa pandemia aí, que efetivamente está deixando todo mundo numa situação financeira complicada, o que terá de pedido de autofalência? Tá? Então, é só o devedor reconhecer, né,
a irreversibilidade da sua situação jurídica, perfeito? Que ele efetivamente pode pedir a sua autofalência. Eu acho que inúmeros segmentos da sociedade irão fazer aí pedido de autofalência. Tá? Até porque tem algumas atividades que não dá para se trabalhar home office, tem algumas atividades que, mesmo que tem a sua vida laborativa, né, empresarial, de uma outra vertente, descobriu até, efetivamente, diante da pandemia, que ela não precisa nem de funcionário, né? Poxa, precisava trabalhar isso aqui de uma outra forma, mas como eu tenho um monte de credor, efetivamente eu vou pedir minha autofalência para blindar meu patrimônio pessoal e começar a trabalhar de uma outra forma. E assim vai, né? Atualmente, efetivamente, a gente está sendo muito cobrado por isso. Entendeu? Os escritórios de advocacia estão pensando muito nesta situação, tá? Eu trabalho muito para empresa de segurança, eventos. Essas empresas estão praticamente zero de atividade. Aí você imagina uma empresa que tem aí 800, 600, 500 funcionários, aguentar uma folha de pagamento nesse sentido. Perfeito? Então, temos aqui o requisito da autofalência, procedimento que o devedor reconhece a irreversibilidade da sua situação jurídica e apresenta ao juiz o pedido de encerramento de suas atividades. Espero que ele aqui tenha efetivamente uma documentação contábil extremamente robusta, né, que tenha bastante prova para a gente poder fazer esse pedido em juízo e que o pedido aqui seja deferido. Perfeito? Para o requerimento da falência, por iniciativa dos credores, o credor deve demonstrar o preenchimento de um dos 3 pressupostos, tá? Aqui é o pedido de autofalência, deixando bem claro. Aqui é por iniciativa dos credores, diferente. Por iniciativa dos credores, tá? 3 pressupostos. Impontualidade, ou seja, efetivamente, o credor, né, o devedor aí não está fazendo o pagamento espontaneamente, ok? Quando nós tínhamos aí o decreto 7661 de 45, a gente fazia pedido de falência, ok? E um dos requisitos era esse, a impontualidade. A gente falava, tinha até uma frase chavão, né? Em juízo. O devedor, sem relevante razão de direito, efetivamente deixou de efetivar o pagamento daquilo que ele havia contratado, ok? Porque a gente tinha que provar aqui a impontualidade, né? Havia de provar a impontualidade. Por que efetivamente teve essa alteração, né, do 7661 de 45 para a lei 11.101 de 2005? Porque antes, quando a gente estava sobre a regência da 7661 de 45, qualquer situação de impontualidade, a gente não entrava com execução, já efetivamente entrava com pedido de falência. Perfeito? Aí você imagina a pessoa tendo contra si um pedido de falência, ela fazia o pagamento efetivamente muito rápido. Então, a legislação evoluiu, falou, poxa, tem muito pedido de falência por qualquer impontualidade, o pessoal já pede falência. Hoje a gente olha isso com melhores olhos, né? Porque senão o juiz acaba não dando. E aí a gente tem que partir para a ação efetivamente de execução, tá? Então, o credor aqui deve demonstrar o preenchimento de um dos 3 pressupostos. O primeiro dele, a impontualidade, perfeito? Execução frustrada, aí promovemos o nosso processo de execução e efetivamente não se tem êxito, tá? Não recebe. A gente tem que tomar cuidado aqui quando a gente chega nessas execuções frustradas, porque
chega um momento que o juiz, ele pergunta para nós, né? Você mandou ofício lá para o Arisp, para ver se tem bens imóveis. Você mandou ofício para o Detran, não tem nenhum veículo. Você mandou ofício para o Bacen, para ver se tem alguma aplicação financeira em nome da empresa. Não temos nada, ok? Já fica numa situação complicada. Imóvel não tem, bem imóvel não tem, Bacen não se achou nada. Aí você chegou numa execução frustrada. Aí o juiz vai dar um despacho para nós. Doutor, nomeie bens passíveis de serem alienados, de prosseguimento na execução. Aí o duro é a vírgula. Sob pena de extinção. Aí imagina, você já mandou ofício para o Banco Central, você já mandou ofício para a Arisp, você já mandou ofício para o Detran, não localizou nada, e o juiz me vem dizendo o seguinte, olha, efetivamente me forneça meios para prosseguimento da execução, vírgula, sob pena de extinção. Quando ele fala de extinção, significa dizer o seguinte, que se efetivamente você não nomear nada, ele vai extinguir como se a dívida não existisse mais. Acabou, efetivamente, o seu processo de execução. Por isso que eu digo para vocês, quando a gente entra com o processo, a gente tem que ter uma visão futurista desse processo, porque se você chegar nesta linha, né, que o juiz despachou aqui, para você informar meios de prosseguimento sob pena de extinção, você já está com uma execução frustrada, você não vai conseguir nomear nada. Você não tem bem imóvel, você não tem disponibilidade financeira para ir atrás de algum patrimônio, vai extinguir como se a dívida efetivamente não existisse. Só resta um único caminho, tá? E para o pedido de falência, tá? E a gente tem que fazer este pedido, sob pena de incorrermos na nossa responsabilidade civil profissional. Por quê? Você não entra efetivo, você tem uma execução frustrada, você não conseguiu receber. Não significa dizer que o processo acabou aí, ainda tem uma fase posterior. É isso que as pessoas não entendem. Que é a fase, efetivamente, do requerimento da falência. Se você não faz isso e o juiz te extingue a sua execução, pode ser que seu cliente chegue para você, doutor, tudo bem, extinguiu, não achou nada de bem imóvel, ok, nenhuma disponibilidade financeira, o senhor não fez o pedido de falência. Perfeito? O senhor não fez o pedido de falência. Será que não tem algum patrimônio passível de falência? Eu preciso que, no mínimo, ele seja decretada a falência desta pessoa. Perfeito? Eu preciso que seja decretada isso. Pô, ele teve um contrato comercial comigo, eu preciso saber se ele agiu com desvio de poder, né, com abuso de poder e desvio de finalidade, para a gente chegar aqui, efetivamente, no patrimônio pessoal dele. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, hein? Que chegou nesse momento dos processos de execução, né? E, efetivamente, se você não conseguir dar andamento, os juízes, hoje em dia, querem se livrar do processo, uma vez que o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, ele fica efetivamente, né, fazendo uma dosimetria de quantos processos o juiz julgou, de quantos ele teve acordo são N requisitos, tá? De, efetivamente, quantos foram reformados em sede de tribunal. Então, ele fica fazendo essa dosimetria desse magistrado para saber se ele, efetivamente, é um bom magistrado. Perfeito? Então, o juiz aqui, ele quer se livrar do processo. Efetivamente, você não conseguiu nada, você tem que ir para o próximo passo, que é de falência. Senão, ele vai dar como uma execução frustrada e, efetivamente, né,
pode ser que ele faça a extinção dessa execução, hein? Aí teremos problemas. O que eu tenho que fazer é levar esta execução frustrada para esse processo falimentar. Perfeito? Então, eu faço um pedido, né? Um requerimento da falência e, tendo em vista que ela se torna um juízo universal, eu pego essa minha execução frustrada, já que eu não consegui receber nada, e levo ela aqui para o juízo falimentar. Perfeito? Que é bom para nós, porque como eu tenho a figura aqui, efetivamente, do administrador judicial, na verdade, eu delego competência, né? O administrador judicial que vai ter que começar a ir atrás de patrimônio da empresa. Ele, efetivamente, que vai fazer esse trabalho de gestão. Aqui eu já parei, né? Eu não consigo ir mais para frente com o meu processo executório. Ela já está frustrada. Mas eu tenho um outro passo, né? Que é, efetivamente, o requerimento da falência. Por isso que aqui, esse simples parágrafo, né, ele fala de um dos 3 pressupostos. Deve demonstrar o preenchimento de um dos 3 pressupostos. Impontualidade, execução frustrada, tá? Não é porque você não está conseguindo receber na sua execução que efetivamente não te resta aí o requerimento da falência. Você ainda tem que continuar com este processo. Perfeito? E, por último, atos ruinosos, né? Onde, efetivamente, a gente começa a perceber patrimônio sendo dilapidado. Perfeito? Ou seja, venda muito rápida de patrimônio abaixo, esse patrimônio sendo vendido abaixo do valor de mercado. Ou, então, o inverso disso, tá? A empresa começa a comprar demais. Empresa que, efetivamente, ela tem um credor, ela compra, sei lá, vamos exemplificar, 100 mil peças daquele fornecedor, né, daquele credor, por mês. Determinado mês, ela me faz um pedido de 5 mil, 10 mil peças. Ela tem um histórico, né, de efetivamente comprar essas peças para um valor, para uma quantidade X por mês, porque agora aumentou 5, 6, 10 vezes mais. A ideia é o seguinte, ela quer estocar o máximo possível, perfeito? Para depois começar o processo de falência dela, de repente até um pedido de autofalência, e começar uma empresa nova com o estoque do outro. Então, a ideia, às vezes, é começar uma empresa nova. Pô, ele reconhece aqui, né? Como a gente conversou. Reconhece a irreversibilidade da situação jurídica dele, né? Da falência. Falar, sabe o que eu vou fazer? Vou comprar, estocar bastante. Perfeito. E, de repente, eu começo uma nova empresa com estoque do outro. Tá? Começo a praticar um ato ruinoso, porque eu não vou conseguir pagar. Perfeito? E, efetivamente, eu possa ter lucro nessa operacionalidade. Ou então, mesmo que eu não tenha a intenção de abrir uma outra empresa, tá? Dentro de um processo de falência, a hora que tiver que, efetivamente, fazer a avaliação, como a gente viu na tela anterior, eu consigo, efetivamente, ter lucro, tá? Nesse intuito, o meu pedido de autofalência, eu disse para vocês que a grande ideologia é, efetivamente, que a falência, no processo falencial, que todo o patrimônio dele consiga pagar todos os credores. Poxa, de repente, eu comprando aqui de forma exacerbada, efetivamente, eu consigo ter um bom estoque para quando eu for para o meu pedido de autofalência, efetivamente eu consiga pagar todos os credores, porque aí eu vou ter que, dependendo do credor que me vendeu esse material, eu consiga efetivamente fazer uma avaliação diferenciada. Cuidado com o áudio aí. Por favor. Quem fala comigo? Bom dia, professor Gustavo. Fala, Gustavo. Professor, se houver má fé
no caso, se provado a má-fé, nesse caso de ele comprar um estoque exorbitante na intenção de abrir outra empresa, ele responde criminalmente por isso? Sim, a gente vai entrar lá mais no finalzinho da unidade 4, do meio para o final, a gente vai falar de crimes falimentares, perfeito? Vai se falar de crimes falimentares. Só que é uma situação difícil de configurar, vai ter que ter muito detalhes, né? Porque a gente já está falando aqui de uma pessoa que já está no processo de falência. Perfeito? Já está no processo de falência. Então, na verdade, quando a gente trabalha nessa parte aí de consultoria jurídica, né? A gente começa a passar essas informações aí para o empresariado, para que ele tome cuidado, entendeu? Chega um contrato, doutor, essa pessoa avalia esse contrato para mim, que essa pessoa está comprando uma quantidade muito grande de determinada mercadoria minha, eu quero uma segurança jurídica. A primeira pergunta mas nos últimos 3, 4, 5 meses, quanto é a estatística de quanto ele compra de você? Ele compra em média 1.000 peças. Nossa, mas ele está comprando 5.000 agora, 10.000? Será que efetivamente ele está indo tão bem assim? Deu um aumento na produção, na venda, na revenda dele de 300, 400, 500%? Né? Será que efetivamente deu isso? Aumentou tudo isso? Essa análise pormenorizada, perfeito, efetivamente é a gente que tem que fazer. Tudo bem, Gustavo? Tudo bem, professor. A empresa que vai fornecer, no caso, essas peças aí, que sempre vendia e agora entrou com um pedido de 6.000 peças, vai 6 vezes a quantidade que ela era acostumada a vender. Ela pode pedir, tipo, um balanço, tipo, ou um orçamento da empresa para ver se é isso mesmo? Ou, tipo, se resguardar de um futuro golpe, do possível golpe, né? Por isso que essas empresas, o Gustavo, faz uma análise de cadastro, né? Quando essas pessoas jurídicas vão vender de uma para outra, elas fazem uma análise cadastral, ok? Ver se efetivamente tem processos. Isso é fácil tirar pela internet, né? Tirar uma certidão efetivamente junto aos cartórios, tá? Para ver se não tem aqui nesse requisito da impontualidade, se ela comprou de outras pessoas e não vem pagando. Faz efetivamente uma certidão de distribuição de processos cíveis e de execução no Tribunal de Justiça para ver se efetivamente as ações que estão em curso, né, se ela vem pagando e do que se trata, eu preciso saber da vida dessa empresa, entendeu? Da vida empresarial dela. É melhor eu efetivamente fazer uma análise pormenorizada, e quem faz isso somos nós do jurídico, graças a Deus, ok? Para ver se ela efetivamente não está praticando nenhum ato ruinoso, ok? Então, a gente tem que ficar acompanhando isso? Sim, logicamente. Perfeito? Para que isso aí, efetivamente, ela não traga um prejuízo para o outro. Eu vou vou te exemplificar da seguinte forma, o Gustavo. Eu trabalho para uma empresa, trabalhava, tá? Para uma empresa de segurança, ok? E ela veio à falência. Mandou quase 800 pessoas embora, vai fazer uns 15, 20 dias. O que ela fez? Esses rádios, né, de comunicação custam caro, perfeito? Então, o que ela fez? Ela pegou todos esses rádios de comunicação, certo? Na verdade, ela fez uma locação, tá? Nem compra, ela fez uma locação, foram quase 3.000 rádios, tá? E, efetivamente, depois pediu a falência. Ou seja, essa empresa, os donos dela já têm intenção de montar outra. Uma delas que ela fez foi isso, foi ter efetivamente a locação de 3.000 rádios. Assim que ela recebeu os 3.000 rádios, ela pegou e efetivamente se decretou, fez o seu pedido aí de falência. Então, no mercado, isso tem que ser muito bem analisado, entendeu? Porque
por exemplo, essa pessoa que fez a alocação dos rádios já está desesperada. Né? E meus rádios? Porque custa caro isso, ok? Seus rádios, meus amigos, agora a gente vai ter que conversar, entendeu? Então, é comum isso, né? É comum. Tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com esses atos ruinosos. Perfeito? Qual a ideologia da empresa, para quem efetivamente eu estou contratando, tenho que fazer essa gestão contratual. Aí está a importância, né, de você ter uma assessoria jurídica e acompanhar isso corpo a corpo. Tudo bem? Perfeito, professor. Obrigado, perfeito. Dá uma melhorada no seu áudio aí, que seu áudio está estranho. Eu estou dirigindo, professor. Ah, entendi. Beleza, garoto. Então, vamos lá. Carro, mas eu não posso perder a aula. Ah, então tá bom. Dando continuidade aqui desses pressupostos, né? Vamos lá. Sobre a impontualidade, o inciso 1 do artigo 94 da Lei 11.101 prevê que a falência pode ser decretada quando, sem relevante razão de direito, tá? O devedor não paga no vencimento a obrigação líquida representada em título executivo judicial ou extrajudicial, devidamente protestados, cuja quantia seja superior ao equivalente a 40 salários mínimos na data do pedido de falência. Perguntinha para vocês, ok? Nós já sabemos que uma sentença judicial, ok, é um título executivo, né? É um título executivo judicial. Uma sentença judicial é um título executivo judicial. A gente entra com o processo porque a pessoa não quer pagar espontaneamente, então a gente tem que mover a máquina do Poder Judiciário para ter uma sentença judicial e ter um título, né? Uma sentença judicial. Perfeito? Pergunta para vocês. Sentença judicial deve ser protestada? Melhor dizendo, se protesta uma sentença judicial, seja de que seara for, civil, trabalhista e assim vai. Perfeito? Há que se falar em protesto de sentença? Perguntinha valendo 1 na minha prova. Ou melhor, 100 pontos, né? Sim, Há que falar ou não? Envolve quantia líquida. É possível, sim. Nesta linha, perfeito, que a gente está conversando, né? Que nós estamos conversando, perfeito, a gente protesta a sentença judicial, hein? Eu acho que deveria ser mais lógico que os fóruns civil, trabalhista, tributário e assim vai, já tivesse um convênio, né, com os cartórios de protesto, e que fizesse isso no automático, o protesto. Mas, professor, por que eu tenho que protestar uma sentença judicial? Para dar publicidade. Porque se você for no cartório de protestos, tá? No cartório de distribuição de protestos, que fica ali na rua 15 de novembro, centro de São Paulo, onde a gente tira certidões, tá? Muitas das vezes vai aparecer os títulos extrajudiciais. Cheque, duplicata, letra de câmbio, debênture, e assim vai. E assim vai, né? Então, a gente tem esse perfil de levar para protesto os títulos extrajudiciais. Mas a gente não tem essa ideologia de levar para protesto os títulos judiciais. Tendo em vista que já se trata de uma sentença judicial mesmo, ok, efetivamente eu não preciso levar para protesto. Digo para vocês, para se comprovar a impontualidade, né,
cuja quantia seja superior a 40 salários mínimos, perfeito? Leve para protesto. É efetivamente para dar publicidade. O protesto serve para se dar publicidade. Eu acabei de mencionar efetivamente de situação cadastral, né? Uma empresa para contratar com outra, ela puxa o cadastro, ela trata dessa situação cadastral entre as empresas. Se você não leva isso para protesto, ela não terá conhecimento. O ato jurídico, né, não se tornará público. Então, a gente tem que levar isto para protesto para que a sociedade tenha conhecimento. Porque se a pessoa não tirar lá uma certidão de distribuição de processos cíveis, de execução e de falência lá no Fórum João Mendes, tá? Ela não terá conhecimento disso. Então, a gente leva, assim, um título, né, executivo judicial, ou seja, a sentença, para que efetivamente ela seja protestada, para configurar aí a impontualidade, né? E que efetivamente ela se torne pública, tá? Para que todas as outras pessoas tenham efetivamente conhecimento. Então, o cartório de protesto, ele tem até um livro. Vou ver se até eu acho depois para vocês por aqui, não sei onde está, mas vou procurar, que é um manualzinho, na verdade, dos títulos tanto judiciais, tá, quanto o extrajudicial, de como a gente faz para efetivamente protestar, tá? Tanto os títulos executivos judiciais quanto o extrajudicial. Eles estão lá, isso gratuitamente, deve ter na internet. Vou puxar, se eu achar, eu mando aí no representante de classe para ele passar para vocês. Ligado à sentença, temos que fazer o devido protesto para dar publicidade a isso, tá? No caso a gente falou da impontualidade. No caso da falência com base na execução frustrada, tá? O inciso 2 do artigo 94 da 11.101, tá? Dispõe que o credor que possui um título executivo judicial extra, ao receber do devedor, pode pedir a falência quando demonstra que em execução por quantia certa, líquida, não paga, não deposita e não nomeia bens suficientes dentro do prazo legal. Aquilo que a gente mencionou, né? A gente entra com um processo de execução, perfeito, esperando, né, que ele pague, tá? Então, se ele não pagar, ele também não deposita e também não nomeia bens suficientes, né, para satisfazer esta execução dentro do prazo legal. Ou seja, esse processo, ele efetivamente não anda muito bem, né? A gente não tem como efetivamente caminhar com ele. Por isso que a gente está com uma execução aqui, né, um processo de execução frustrado, que podemos chegar à raia, né, às raias da extinção. Se extinguir o processo é como ele efetivamente nunca tivesse existido. Não esqueçam, se as execuções de vocês efetivamente não tiver êxito, a gente tem que promover o processo de falência, com fundamento no inciso 2 do artigo 94 da 11.101, tá? Ele não pagou, não depositou e não nomeia bens suficientes dentro do prazo legal. A maioria dos nossos colegas advogados, o que faz? Tá? A maioria dos nossos colegas advogados. Deixa para lá isso, a gente não conseguiu receber, aí é o que eu disse, se o processo, né, é ad êxito, você fala, poxa, eu não consegui receber, a execução é frustrada, eu ainda assim vou mover um processo de falência, isso vai me gerar mais custo, mais ônus. Então, o pessoal acaba deixando para lá.
Não esqueçam com a responsabilidade civil profissional, hein? Se extinguir e depois alguém promover uma ação de falência, perfeito? E dizer que aquela falência foi fraudulenta. A gente chegará lá. E conseguir chegar no patrimônio pessoal dos sócios, você acarretou um prejuízo aqui ao seu cliente, nesta execução frustrada. E aí ele vai ter que cobrar de alguém. Só que a execução dele já foi frustrada, já foi extinta, ele não tem de quem cobrar mais. Se ela foi julgada extinta, ela não tem de quem te cobrar mais. Aí ele vai ter que vir, né, efetivamente para cima do advogado, falar, tá vendo? Foi julgada extinta, você não promoveu a falência, agora um outro credor moveu o processo de falência, conseguiu chegar no patrimônio pessoal dele, só que agora eu não tenho que receber, porque a minha execução foi extinta. Então, advogado, se manifesta aí, pague de mim. Pague para mim, melhor dizendo, perdão. Pague para mim. Cuidado com isso, hein? Cuidado com isso. Cuidado. Por isso que esses contratos ad êxito, né? A gente tem que tomar aí, efetivamente, muito cuidado. Não é pouco não, hein? É muito cuidado. Tá? Porque fica onerando, aí depois você não consegue receber, aí você tem que dar os próximos passos, mais tempo, mais dinheiro, e de repente você também não terá êxito efetivamente no recebimento. Ou seja, você só onerou um passivo. Então, mas você tem que dosar o risco aqui, né? E tem que informar o cliente. Tem que mover o processo de falência, não vou mover. Se eu achar que é cabível, eu renuncio o processo. Sei lá, eu acho uma outra linha, tá? Mas eu tenho que pensar alguma coisa, porque eu não posso fazer deixar para lá, né? Deixa para lá, esquece o processo e assim vai. Quando o juiz despacha aqui que o processo irá para o arquivo, perfeito. Quando ele despacha que acarretará a extinção, a gente está numa situação aqui não muito fácil, e sim uma situação delicada. Falamos de atualidade, execução frustrada, vamos para as ruinosas. Quem fala? O Odair está tentando entrar, diz que se você consegue aí aceitar ele aí na reunião. Vou ver, vou tentar o que eu consigo para ele, mas ele vai esperar um pouquinho, que a gente já vai quase para o intervalo aqui. Célia, obrigado, viu? Vamos lá. E atos ruinosos, tá? Então, aqui, na apostila aí de vocês do ABA, ela efetivamente traçou muito bem isso. Quanto aos atos ruinosos, a lei disciplina condutas do devedor que, independentemente da apuração de ser o seu ativo menor que o passivo, já inclina o juiz a declarar a sua falência. O ato ruinoso deve ser cabalmente comprovado pelo credor, sob pena de não ser deferido o pedido de falência. Então, né, quando a gente faz o pedido de falência de alguém alegando atos ruinosos, dos 3, né, pressupostos do pedido de falência, impontualidade, ok? Que a gente tratou lá, execução frustrada e ato ruinoso, o objeto do nosso processo é o mais difícil. Porque a impontualidade é simples. Não pagou, todo título, né, tem prazo para pagamento. É fácil comprovar. Não pagou na data aprazada, já está impontual, já dá para eu pedir a falência. Simples, isso não demanda muita expertise. Execução frustrada, estou no meu processo lá de execução, perfeito. Já nomeei, já fui atrás de bens passíveis de ser penhorada, tanto bem móveis quanto bem imóveis, já fui para o Bacen, já fui para a Arisp, já fui para a Detran, não obtive êxito, isso é fácil comprovar. Agora, ato ruinoso, tá? Esta comprovação ela tem que ser cabalmente comprovado pelo devedor. Então, esse é o mérito aqui do nosso processo, é o objeto, tá? Se o juiz achar que ele efetivamente está praticando um ato comercial normal,
perfeito? Um ato jurídico, né? Comercial normal, e ele não está praticando nenhum ato, tá? Com o intuito ruinoso de efetivamente depois isso ser convalescido em processo falimentar, ele não vai ser deferido, hein? O pedido de falência. Temos que tomar cuidado com isso. Então, ato ruinoso é um dos mais difíceis de ser comprovado. A impontualidade e a execução frustrada é fácil, não tem muito segredo. Já o ato ruinoso, né? Porque se você está entrando com um pedido, vocês haverão de concordar comigo. Você está entrando aqui com um pedido de falência alegando ato ruinoso, significa dizer que ele não tem qualquer impontualidade e que ele efetivamente, que você efetivamente não tem uma execução frustrada. Então, não basta a mera alegação, basta a comprovação. Tá? Não basta a mera alegação, basta a comprovação. E você falar que alguém está praticando um ato ruinoso sem impontualidade e sem execução frustrada, a sua prova aqui, ó, por isso que a apostila fala, né? A interpretação, a hermenêutica, que é a interpretação literal aqui é fantástica. Cabalmente comprovado. Então, não adianta entrar, né, fazer um pedido em juízo de falência sem ter esta prova extremamente robusta. Cuidado com isso, hein, meus amigos? Cuidado com isso. Porque se isso aqui for indeferido, né, esse pedido de falência for indeferido, pode-se pensar até em efetivamente um dano que você ocasionou para aquela empresa. Porque se ela tem um processo judicial de pedido de falência, ninguém efetivamente vai querer contratar com ela. As pessoas vão ficar antenadas. Então, só pelo fato da distribuição de um pedido de falência, já vai trazer para ela prejuízo. E aí, se o juiz me indefere um pedido desse, né, cuidado quando você assume o risco aí de produzir o resultado, hein? Olha a responsabilidade aqui, tá? Então, como eu disse, sob pena de ser indeferido o pedido de falência. Além disso, ok? Como eu estava dizendo, além disso, o ato só é considerado para efeito falimentar se não estiver relacionado em processo de recuperação judicial como meio de recuperação. A gente já viu que antes de efetivamente estarmos fazendo um pedido de falência, ainda você efetivamente tem a recuperação judicial e a recuperação extrajudicial, que foi aí o nosso objeto do nosso estudo da nossa B1 e B2, tá? Então, além disso, o ato só é considerado para efeito falimentar se não estiver relacionado em processo de recuperação judicial como meio de recuperação. Perfeito? De repente, ele está praticando algum ato aqui, né, com o intuito de se recuperar. Ah, professor Marcos, mas o senhor acabou de dizer uma empresa que efetivamente está comprando demais. De repente, ele está comprando demais, muito insumo, perfeito? Para dar aí, efetivamente, maior lucratividade para ele. De repente, ele está trabalhando por um preço menor e precisa de mais insumo para dar maior produtividade, para ele tentar sair desse processo de falência. Isso é comum? É comum. Eu vi esses dias até no Jornal Nacional, foi a semana passada, isso, finalzinho da semana, sempre o Jornal Nacional termina, né, passando agora das empresas que estão efetivamente doando, né, coisas aí para a pandemia. E eu vi que a Nestlé está doando o ovo de Páscoa, entre outras coisas, está doando o ovo de Páscoa. Então, fora de época, né, agora, que a Páscoa já foi, acho que, salvo engano, acho que 380 mil ovos de Páscoa. Poxa, pessoal, doou ovos de Páscoa porque tudo que efetivamente chocolate, a Páscoa, para quem esperava uma Páscoa que fosse bem vendável este ano, a gente sabe que não teve, né? Então, está doando porque ficou tudo encalhado lá, entendeu? Doar 380 mil ovos de Páscoa, não vai ficar fazendo ovos de Páscoa à toa, né? Que efetivamente não teve saída desta
mercadoria. Então, a gente tem que, nesta frase aqui, né, tem que tomar muito cuidado. O ato só é considerado para efeito falimentar se não estiver relacionado em processo de recuperação judicial, como um meio de recuperação. Então, porque em sede de contestação aqui, se a gente fizer um pedido de recuperação judicial, a outra empresa pode alegar, não, eu estou comprando bastante, mas não é com intuito ruinoso. Ok? Estou efetivamente buscando aí alavancar na produtividade, estou efetivamente comprando mais empresas para tentar um processo de mais empresas, desculpem, mais mercadorias, mais insumo, mais maquinário, com o intuito de eu me recuperar e não de falir. Agora vocês imaginem isso na prática, o juiz, a leitura que ele vai ter que fazer disso, né? Se efetivamente está comprando muito com o intuito de praticar um ato ruinoso e para falência, ou com o intuito efetivamente se recuperar judicialmente. Essa é uma análise criteriosa que efetivamente o juiz vai ter que analisar. E a gente, estando pela empresa, né? O primeiro juiz da causa é sempre o advogado. A gente já vai saber de antemão qual é a ideia da empresa, né? Você está praticando isso efetivamente, principalmente para a empresa que não está indo muito bem. Você está praticando com o intuito do ato ruinoso ou efetivamente com um meio de recuperação, tá? Para que a gente efetivamente possa aí tomar as medidas que a gente entender cabíveis. Com relação ao procedimento da falência, o credor deve distribuir o pedido no juízo do local principal do estabelecimento, né, do principal estabelecimento do devedor. A gente já falou a respeito disso, segue as mesmas regras da recuperação judicial, perfeito? Considerado o local, né, para distribuir o nosso pedido de falência, nosso requerimento de falência, é do local do principal estabelecimento do devedor. O juiz que despachar a inicial deve determinar a citação da empresa devedora para contestar o pedido, ok? No prazo de 10 dias, sob pena de ser decretada a falência. Então, com relação ao procedimento da falência, o credor deve distribuir o pedido no juízo do local do principal estabelecimento do devedor, e o juiz que despachar a inicial deve determinar a citação da empresa devedora para contestar o pedido no prazo de 10 dias, sob pena de ser decretada a falência. Por isso que eu até pedi para vocês fazerem aquele fluxograma para a gente ver como efetivamente tramita, né, o nosso processo falimentar. As formas de citação se assemelham ao pedido executivo, ou seja, só pode haver citação do devedor através de mandado ou por edital. Ok? No caso de procedência do pedido, a falência será decretada, determinando-se as providências descritas no artigo 99 da 11.101. Destaque-se, dentre esses requisitos, que a sentença declaratória nomeará o administrador judicial, proibirá a prática de atos de disposição de bens, lógico, né, com a decretação de falência, a gente tem a fase aí, efetivamente, da indisponibilidade dos bens. Nós temos a massa falida agora. O patrimônio pertence à massa e não mais o falido. Então, tem que ser declarada a proibição de atos de disposição de bens, senão ele sai vendendo tudo. Então, nenhum bem mais será vendido. Contanto que, em muitos processos falimentar, a empresa, a loja, o estabelecimento empresarial, ele é lacrado, né? Efetivamente, para que ninguém leve nada dali. Ali tudo tem valor econômico. Ordenará a suspensão das execuções, determinará o prazo para as habilitações de crédito e a intimação dos credores por edital, né, para que a gente faça a habilitação dos nossos créditos, e determinará a juntada pelo devedor da relação de credores no prazo de 5 dias, para ver se todo mundo sabe para quem deve, né? Então, essa relação é para confrontar, né, já que teve a
a habilitação de crédito e a intimação dos credores por edital, ok? Eu preciso saber se esses credores tiveram conhecimento, né, desse processo falimentar. Então, para haver uma confrontação, também se determina, né, a relação de credores no prazo de 5 dias. Sob pena de desobediência, entre outras, e determinar a expedição de ofício ao registro público. O que é esse ofício ao registro público? É para determinar aqui, efetivamente, a indisponibilidade do patrimônio, né? Onde que está aqui? Determinar aqui a indisponibilidade do patrimônio. Então, vai um ofício ao registro público, perfeito, para determinar a indisponibilidade do patrimônio, bem como demais repartições públicas, e principalmente onde a empresa efetivamente encontra-se cadastrada, ok? Para que conste aí junto ao seu registro, né? Que ela é uma empresa falida, tá? E determinar aí intimação do Ministério Público para ver se não tem nenhum crime falimentar, entre outras. Então, temos aqui ó, um fluxograma. Distribuição do pedido de falência, deferimento da petição inicial e citação, contestação, a gente vai ver isso melhor, né? Com depósito elisível ele paga, ou sem depósito elisível, sentença denegatória de falência. O juiz não acolheu o pedido, recurso cabível, remédio jurídico cabível, apelação. Se efetivamente ele fez o depósito elisivo, pagou, sentença denegatória de falência. Lógico, pagar todo mundo que deve, não tem por que ter a falência. Inércia, sentença declaratória de falência. Ou então a gente faz um pedido de recuperação judicial, ok? Sendo deferido o pedido de recuperação judicial ou a sentença declaratória de falência, o remédio jurídico cabível é o agravo de instrumento. Então, só da sentença denegatória de falência que o remédio jurídico é apelação. Caso contrário, ok, será cabível aí o agravo de instrumento. Tá bom, meus amigos? Eu finalizo essa primeira parte da aula e me coloco aí à disposição para quem tiver qualquer dúvida. Alguém tem alguma dúvida a respeito do que foi efetivamente tratado ou não? Deixa eu ver Não, se tem professor, obrigado. Tem. Pois não, quem fala comigo? Você perguntou se tem alguma dúvida, eu disse que não, obrigado. Então tá bom. Ana Carolina Ezequian. Equisian, professor. Equisian Costa. Ana Carolina Equisian Costa. Alguém tem mais alguma dúvida? Ana Rodrigues, Célia, Cristiano, Diego, Esméria, Fernanda, GN, que eu não sei quem é, Eliana, Rodrigo Correia, Sandra Rinco e Walter Ventura. Alguma dúvida? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Por enquanto não, professor. Ah, então tá bom. Podemos tomar um cafezinho? Pro. Então tá bom. Pro. Olá, Eliana. Bom dia. Eu posso fazer uma pergunta? Deve, por favor, por gentileza. Aqui, eu tenho uma empresa e tenho mais 3 sócios. Aí era uma empresa, já tinha bem anos de mercado, era uma empresa estável. Só que só eu trabalhava. Os outros 3 era só tirar dinheiro para aproveitar a vida. Aí eu construí um grande patrimônio. Veio com a chegada da pandemia, aí começou a contrair dívida e tal. Aí eu tentei comprar as partes dos 3, eles não quiseram me vender, certo? Perfeito. Aí eles não quiseram me vender. Aí eu propus vender a minha parte, só que eles não têm capital para comprar a minha parte. Aí eu queria fazer o pedido de falência. Eu posso nesse caso ou não? Eu tenho dinheiro para injetar na empresa, mas eu não quero porque eu sei que eles não vão depois
me ressarcir, aí eu vou ficar no prejuízo. Aí eu posso fazer o pedido de falência? Eu entendo que não, Eliana. Sabe por quê? Quando você está me falando dos sócios, a empresa, e você está me dizendo que ela tem dinheiro, então ela é saudável, perfeito? Então, na verdade, só aguarda um minutinho, vamos terminar aqui a minha linha para ver se a gente se encaixa. Então, eu acho que a ação cabível é uma ação de dissolução societária. Os sócios, ok, dissolver a sociedade e haver aí uma apuração de haveres. Uma ação de dissolução societária. E não uma ação falimentar. Ok? É como se fosse um casamento, né? Se a mulher trabalha muito e o marido fica em casa, ok, tem patrimônio, vamos se separar, vamos se divorciar e dividir o patrimônio. Perfeito? Porque só eu ganho, né? Então, é uma ação, no caso do direito societário, aqui, entendendo o direito empresarial, uma ação de dissolução societária. Só eu trabalho, só eu ganho, só eu... Perfeito? Então, vamos dissolver e não falir a empresa. Né? Porque quando você fala de requerimento de falência, você quer que a empresa seja efetivamente declarada falida. Mas você está me dizendo que o sócio efetivamente trabalhou, essa foi a sua fala inicial, e que a empresa é saudável no mercado. Essa também foi a sua fala. Então, eu não entendo por que pedir falência. Não, eu falo assim, só eu tenho capital, os outros 3 não. Só que eles não querem dar espaço, porque sabe que é uma empresa sólida, com muitos anos de mercado, que assim que passar essa crise, a empresa volta a produzir. Só que assim, eu tenho capital que eu posso injetar na empresa, e eles não têm. Só que eu sei que eu não vou conseguir recuperar esse capital depois. Porque os outros é só aproveitar a vida, sabe? É nesse sentido. Entendi, mas ó, numa visão, a visão que eu tenho não é falência. E sim, reitero, é uma ação de dissolução da sociedade. O problema aí não está na empresa, o problema está na pessoa dos sócios. Então, o remédio jurídico é outro, entendeu? Não se fala em falência. Tá bom? Mais alguém vai me perguntar alguma coisa? Estou indo tomar um café. Até mais.